Os videogames fazem muito sucesso, movimentando um mercado multibilionário. Mas junto com esse sucesso, surgiu a preocupação. Será que eles incentivam a violência? A Laura, que é aluna do curso de jornalismo aqui da universidade, decidiu investigar e fez uma matéria super legal sobre o tema. Dá só uma olhada. Se você nasceu depois da década de 70, provavelmente vai reconhecer algumas dessas imagens. É verdade que muita coisa mudou no mundo dos games, e isso não é à toa. Atualmente, a indústria de games é a maior do entretenimento mundial. Só para você ter uma ideia, no ano passado, os jogos eletrônicos geraram 3 vezes mais dinheiro que as produções de Hollywood. E se você achou pouco, espere só para ver os números. Ambas as indústrias atingiram seu teto financeiro em 2018. Hollywood alcançou 41 bilhões de dólares, enquanto os videogames atingiram 134 bilhões. Mas por que tanto sucesso? É algo que você tem que interagir. Se você não faz nada no jogo, não acontece nada, né? Quer dizer, para avançar na história, você entender tudo que a equipe de desenvolvimento pensou no jogo, você tem que participar também. Né? Então, eu acredito que isso é algo que atrai as pessoas. Ao mesmo tempo em que os games atraem bastante gente de várias idades, não podemos negar que muitos deles também trazem um alto índice de violência, incluindo massacres, assassinatos e crimes. E aí, será que os games estão influenciando os jogadores? Bravo 6. Going dark. Posso dizer que, grosso modo, num sentido bastante amplo, influencia. Né? O que a gente precisa pensar é, né, quer dizer, qual o grau dessa influência e de que forma essa influência pode ser dada. Né? Que a gente pode pensar se a influência pode ser, né, também positiva, né, não necessariamente negativa, como costuma, né, se atrelar aí, né, a relação dos jovens, da criança, do adolescente com os games. Né? Mas quem está mais propenso a ser prejudicado por essa influência dos games? Quando está muito clara a distinção entre fantasia e realidade, né, o jogo pode até ter esse caráter de alívio, né, não necessariamente será nocivo. Né? Agora, né, se esse critério entre, né, o que é do âmbito imaginário, né, o que é uma criação imaginária, o que é a realidade, se essa distinção, essa discriminação não está muito clara, aí a gente pode, né, pode inferir que pode gerar efeitos, né, um pouco mais nocivos. As pessoas sempre estão tentando buscar um grande culpado pela violência. Mas como já vimos antes, videogames são jogados por milhões de pessoas ao redor do mundo. E nem todos os países apresentam índices altos de violência. Também podemos analisar outras gerações que cresceram vendo desenhos animados com muitas cenas violentas. E nem por isso a gente pode dizer que esses desenhos são os principais causadores da violência. O que a gente não pode quer dizer, pensar a violência como algo por si só. Então, que contexto, de que forma ela aparece no jogo, como ela é desenvolvida, né? Qual a função dela dentro do enredo do jogo. Né? E aí nisso a gente vai ter aspectos que a gente pode pensar como mais negativos no jogo, né? Por exemplo, uma violência banalizada, então uma violência, né, que não tem qualquer contexto, né? Uma violência que não tem nenhuma causa, né, o que acontece por si só, e uma que a gente vai chamando também a glamorização da violência. Tem muita influência também de outros trabalhos que já vieram antes, de cinema, teatro, literatura. Da vida real, tem muito jogo que é baseado em guerras que aconteceram, jogos de ação, de repente a gente pode até nem falar assim, é violento porque é algo mais cartoonizado ou não é tão realista igual hoje, mas se de repente você pega um jogo do tipo Alex Kidd, Sonic, Marios mais bem antigos, né?
tem uma certa violência, o que a gente fala violência cartoonizada. O conflito vai quase sempre aparecer em videogames e até mesmo em jogos como xadrez e futebol. Ele serve para estimular a narrativa e os desafios do jogador. Os conflitos fazem parte da nossa vida, mas nem sempre nos levam à violência. A gente tem que pensar, né, critérios anteriores, né, para atrelar, né, esse risco maior, né, ao jogo. Então, se a criança ali já estava, né, o adolescente está passando, né, por algum quadro clínico, né, ou por agentes estressores na realidade, né, e aí essa distinção não fica tão clara para ele, aí sim o jogo pode contribuir de forma negativa também, né? Essa história de relacionar a violência na vida real com alguma forma de entretenimento não é de hoje. Você sabia que até mesmo os quadrinhos já foram tidos como os vilões da história? Isso mesmo! Na década de 50, as histórias em quadrinhos foram censuradas através de um código criado pela Associação Americana dos Quadrinhos, já que muita gente alegava que as histórias incentivavam a violência, o sexo e a delinquência juvenil. O Código dos Quadrinhos foi criado para garantir que as revistas não tivessem nenhum conteúdo inapropriado para os padrões da época. Entre algumas das regras estava a proibição do uso da palavra crime na capa, cenas com sangue ou que insinuassem que o membro do governo era corrupto. Mas houve muita luta contra esse movimento de censura, e as pessoas foram percebendo que os quadrinhos não eram os verdadeiros culpados. A agressividade é algo que já está presente na vida real, independentemente de haver videogame ou não, e é com isso que devemos ter cuidado. Se uma pessoa demonstra comportamentos violentos, antes de qualquer coisa, é preciso analisar o jovem e não os jogos que ele joga. A gente sempre dá indícios, né, de que algo não está bem, né? É claro que esses indícios precisam ser escutados, né, precisam ser, né, olhados, precisam ser, né, de alguma forma traduzidos, né, pelos amigos, pela família. A gente pode ativamente buscar auxiliar também esse jovem, né? E aí, a partir desse contato inicial, começa a perceber se esse sofrimento, né, merece ser aí, né, tratado, né, por um agente de saúde ou se, né, mesmo com uma conversa, o contato com os amigos, com os pais, já ajuda a auxiliar esse adolescente, né? Ser empreendedor e tocar o próprio negócio é o sonho de muita gente. E isso inclui os jovens que ainda são universitários e estão dando os primeiros passos na carreira. É o que você vai ver na próxima matéria, que mostra projetos inovadores de jovens empreendedores. Um levantamento feito com mais de 2.000 empreendedores de todas as idades mostrou que 32% deles já desejavam ser empreendedores antes mesmo de completar 18 anos de idade. E quanto maior o porte da empresa, maior a proporção de empresários que cogitaram empreender mais cedo. Por exemplo, no grupo de empresas de pequeno porte que podem faturar até R$ 4.800.000 por ano, 42% dos empresários responderam que antes dos 18 anos já queriam empreender. No mesmo levantamento, o número de empreendedores com nível superior é maior. 39% dos ouvidos pelo levantamento já tinham passado por universidades, 30% com nível médio, 18% com nível fundamental e 13% não informaram. Mais um sinal que as universidades são importantes incubadoras de ideias e projetos dos jovens. Foi o que aconteceu com o Joel, estudante de biologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que decidiu empreender com o irmão. Eles criaram o Sol na Barriga. O kombucha ele é um chá fermentado a partir de bactérias leveduras. E a partir dessa fermentação ele passa a ser uma bebida probiótica. Ele sendo um probiótico vai trazer os benefícios dos probióticos, que são regular a flora intestinal, e com isso ele aumenta a nossa imunidade, aumenta nosso metabolismo, controla o colesterol, tem ação antioxidante, ele alivia o estresse, ele age no nosso humor.
E empreender também é um dos principais objetivos da Amanda e da Sofia. Elas são alunas de letras e se inspiraram na literatura e criaram um projeto de uma livraria-cafeteria. Um local onde ele possa se sentir confortável para estudar, para fazer trabalhos da faculdade, para fazer reuniões de trabalho. Queremos uma cafeteria totalmente sustentável, com copos, pratos biodegradáveis, redução ao máximo do lixo, zero plástico, e queremos também trazer produtos veganos para poder atrair esse público vegetariano vegano para a nossa livraria. Os professores mobilizam esses alunos para desenvolver características de um empreendedor, para terem mais autoconfiança e terminam o semestre com a proposição de ideias. Essas ideias no semestre seguinte podem ser desenvolvidas na aula de projetos empreendedores. Todos eles expuseram as ideias na MAC Nova 2019, feira de inovações realizada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O evento é um extrato de como os jovens têm buscado atender às demandas que muitas vezes surgem de observações cotidianas. É uma quantidade grande de pessoas que vêm e olham cada projeto, que faz um monte de pergunta, que mostra se gostou ou não da ideia. Então eles passam por essa prova. Nós temos aqui ideias que são geradas a partir da sala de aula. Temos empresas pré-incubadas que poderão ser, no processo de avaliação que nós fazemos, elas podem se tornar empresas gerando um negócio. E já 7 empresas incubadas aqui na nossa universidade. O evento também promove a interação entre os estudantes e a comunidade. A Gislene, que é aluna do curso de Direito do campus de Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na capital paulista, se uniu ao Jonathan, que cursa Gestão Comercial pela plataforma de educação à distância da instituição. Desse encontro, nasceu a ideia de ajudar estudantes de escolas públicas a ingressarem nas universidades a partir de um cursinho pré-vestibular gratuito. Eles já têm os professores voluntários e o plano pedagógico. Agora buscam um apoio para a confecção das apostilas e um espaço para as aulas, que devem acontecer aos sábados. A ideia do cursinho é atender alunos da rede pública que estão no 3º ano do ensino médio, ou então que já terminaram o ensino médio, mas que não conseguiram acesso ao ensino superior, porque não conseguiram passar no vestibular e não têm dinheiro para bancar um cursinho. Como cidadão, você tem que passar isso para a sociedade, né? Você precisa, se você é estudante do Mackenzie da vida, você tem uma obrigação perante a sociedade, né? Eu preciso passar para os outros, eu preciso fazer com que mude alguma coisa no nosso país, né? Porque eu não posso reclamar e continuar parado. O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem essencial na grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas na próxima edição tem mais. Não deixe de acessar o nosso site para conhecer um pouco mais sobre os cursos e projetos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu te vejo por aqui. Até mais!